Você já se perguntou se as lendas que ouvimos quando crianças são apenas histórias para nos assustar? Hoje vou contar uma experiência que mudou completamente minha perspectiva sobre o folclore brasileiro. Se você está ouvindo esta história à noite, talvez queira deixar uma luz acesa. E se você mora perto de uma floresta, bem, talvez seja melhor não olhar pela janela até o final desta narrativa. Deixe seu like se você acredita que nem tudo que chamamos de lenda é apenas imaginação. E se inscreva no canal se você tem coragem de ouvir mais histórias como esta. Meu nome é Rafael e eu trabalho como biólogo especializado em fauna brasileira. Durante anos, dediquei minha carreira ao estudo de espécies em extinção na Mata Atlântica. Era um trabalho que me levava constantemente para regiões remotas, onde a natureza ainda preservava seus segredos mais antigos. Sempre fui um homem da ciência, alguém que buscava explicações lógicas para todos os fenômenos. Folclore, para mim, era apenas um conjunto de histórias criadas por pessoas simples para explicar o que não compreendiam sobre o mundo natural. Essa convicção mudou completamente durante uma expedição que realizei no interior de Minas Gerais, numa região conhecida pelos locais como Serra do Guardião. O nome já deveria ter me alertado sobre o que estava por vir, mas eu estava focado apenas em minha pesquisa sobre uma espécie rara de primata que havia sido avistada na região. A expedição começou numa manhã de março, quando o calor ainda não havia se instalado completamente. Eu estava acompanhado de João, um guia local que conhecia a região como a palma da mão. João era um homem de meia idade, com rugas profundas marcadas pelo sol e pelos anos de trabalho na mata. Seus olhos tinham uma expressão cautelosa, que eu inicialmente atribuí à experiência de quem passou a vida navegando pelos perigos naturais da floresta. Durante nossa caminhada inicial, João me contou sobre a história da Serra do Guardião. Segundo ele, a região era habitada por uma entidade conhecida como Caipora, um ser protetor da floresta que punia aqueles que desrespeitavam a natureza. As histórias que ele contava eram típicas do folclore regional. Caçadores que desapareciam misteriosamente, sons estranhos que ecoavam pela mata durante a noite, pegadas enormes encontradas em lugares impossíveis. Escutei tudo com o ceticismo típico de um cientista. Para mim, os caçadores desaparecidos provavelmente se perderam ou foram vítimas de acidentes naturais. Os sons estranhos eram certamente provocados por animais noturnos, e as pegadas poderiam ser de qualquer animal de grande porte, distorcidas pela imaginação e pela superstição local. Nossa primeira noite na floresta foi tranquila. Montamos acampamento numa clareira pequena, cercada por árvores centenárias que se erguiam como pilares de uma catedral natural. O som da mata à noite era uma sinfonia complexa. Grilos, sapos, o movimento de pequenos animais entre as folhas secas. Eu adorava esses sons. Eles me davam uma sensação de paz e conexão com a natureza que raramente encontrava na cidade. João, no entanto, parecia inquieto. Ele verificava constantemente os arredores do acampamento e mantinha o fogo aceso com mais lenha do que o necessário. Quando questionei sobre sua preocupação, ele apenas murmurou algo sobre mostrar respeito à floresta e sugeriu que eu colocasse uma pequena oferenda nas proximidades de nossa barraca. Ri da sugestão, explicando que não acreditava em superstições. João não insistiu, mas percebi que sua expressão se tornou ainda mais preocupada. Antes de dormir, ele me alertou para não me afastar do acampamento durante a noite, não importa o que eu ouvisse. Durante minha primeira noite na Serra do Guardião, acordei por volta das 3 da manhã
com um som que nunca havia ouvido antes. Era como um assobio, mas com uma qualidade musical que parecia quase humana. O som vinha de diferentes direções, como se houvesse múltiplas fontes, criando uma melodia complexa que ecoava pela floresta. Meu instinto científico me levou a querer investigar. Peguei minha lanterna e me dirigi para fora da barraca, mas parei ao ver João acordado, sentado próximo ao fogo, com uma expressão de alerta máximo. Ele fez um gesto para que eu permanecesse em silêncio e voltasse para a barraca. O assobio continuou por aproximadamente 1 hora, variando em intensidade e direção. Tentei gravar o som com meu equipamento, mas descobri que a gravação captava apenas o ruído normal da floresta. Era como se os assobios existissem numa frequência que meu equipamento não conseguia registrar. Na manhã seguinte, questionei João sobre o som. Ele me disse que era o chamado do guardião, um aviso de que nossa presença havia sido notada. Insisti que deveria haver uma explicação científica, talvez alguma espécie de ave noturna ou mesmo um fenômeno acústico natural. João apenas balançou a cabeça e murmurou que alguns sons da floresta não tinham explicação científica. Continuamos nossa expedição pelos próximos 2 dias e eu consegui coletar dados valiosos sobre a fauna local. Encontrei evidências da espécie de primata que estava procurando, incluindo pegadas e sinais de alimentação. Estava eufórico com a descoberta, mas também comecei a perceber que algo estava diferente na floresta. Os animais pareciam mais alertas do que o normal. Pássaros que deveriam estar cantando permaneciam em silêncio, e os pequenos mamíferos que costumam ser facilmente avistados durante o dia haviam praticamente desaparecido. Até mesmo os insetos pareciam menos ativos. Era como se toda a vida selvagem estivesse se escondendo de alguma coisa. João notou minha preocupação e comentou que a floresta estava diferente há alguns dias. Segundo ele, isso sempre acontecia quando o guardião estava ativo. Expliquei que mudanças no comportamento animal eram comuns e poderiam ser causadas por fatores como mudanças climáticas, presença de predadores ou até mesmo nossa própria presença humana. Mas talvez a descoberta mais significativa tenha sido pessoal. Aprendi que a ciência não precisa estar em conflito com outras formas de conhecimento. Na verdade, quando integramos diferentes perspectivas, nossa compreensão da realidade se torna mais completa e rica. O guardião me ensinou que existem aspectos da natureza que vão além do que nossos instrumentos podem medir. Isso não significa que devemos abandonar o método científico, mas sim expandir nossa definição do que constitui evidência válida. Às vezes, a sabedoria tradicional pode nos guiar para descobertas que nunca faríamos seguindo apenas protocolos científicos convencionais. Durante uma de nossas últimas expedições à Serra do Guardião, algo extraordinário aconteceu que solidificou minha nova compreensão sobre a natureza da realidade. Estava sozinho na clareira sagrada, realizando medições de rotina, quando o guardião apareceu durante o dia pela primeira vez. Até então, todas as nossas interações haviam ocorrido durante a noite. Ver a entidade à luz do dia foi uma experiência completamente diferente. Ela parecia mais sólida, mais definida, e pude observar detalhes que antes haviam permanecido obscuros. O guardião se aproximou de mim com uma confiança que demonstrava quanto nossa relação havia evoluído ao longo dos anos. Ele parou a poucos metros de distância e, pela primeira vez, tentou se comunicar comigo de uma forma que eu pudesse compreender. Não foram palavras no sentido convencional, mas sim
imagens e sensações que se formaram diretamente em minha mente. Vi a floresta como ela existia há milhares de anos, uma rede complexa de vida interconectada, onde cada espécie desempenhava um papel específico no equilíbrio do ecossistema. Vi também como a chegada dos humanos havia alterado esse equilíbrio, não de forma negativa necessariamente, mas de uma maneira que exigia adaptação e evolução. O guardião me mostrou que sua espécie havia evoluído para servir como mediadora entre os humanos e a natureza, ajudando a manter o equilíbrio necessário para a sobrevivência de ambos. Compreendi que os rituais e oferendas que as comunidades tradicionais faziam não eram superstições, mas sim formas de comunicação que haviam sido desenvolvidas ao longo de gerações. Eles eram protocolos de cooperação entre duas espécies inteligentes que compartilhavam o mesmo ambiente. A experiência durou apenas alguns minutos, mas mudou fundamentalmente minha compreensão sobre meu lugar no mundo. Percebi que, como científico, eu não era apenas um observador da natureza, mas sim um participante ativo em um sistema ecológico que incluía formas de inteligência que eu estava apenas começando a compreender. Quando o guardião se afastou naquela tarde, deixou algo para mim próximo à base da árvore gigante. Era uma pequena esfera feita de um material que nunca havia visto antes. Parecia orgânica, mas tinha propriedades que desafiavam minha compreensão da física. A esfera irradiava uma energia sutil que eu podia sentir quando a segurava. Ela também reagia à minha presença, mudando de cor e temperatura, de acordo com meu estado emocional. Era como se fosse um dispositivo de comunicação, uma forma de manter contato com o guardião, mesmo quando eu não estava na floresta. Desde então, tenho carregado a esfera comigo sempre. Ela me serve como um lembrete constante de que existem aspectos da realidade que vão além do que nossa ciência atual pode explicar. Mas também me dá a esperança de que, com o tempo, poderemos expandir nossa compreensão para incluir essas dimensões mais profundas da existência. Nos últimos meses, tenho trabalhado em um livro que documenta minha jornada da ceticismo científico para uma compreensão mais integrada da realidade. O livro combina a análise científica rigorosa com reflexões sobre o significado mais amplo de minhas descobertas. Espero que meu trabalho possa contribuir para uma mudança na forma como a sociedade brasileira vê seu folclore. Em vez de descartar essas histórias como superstições primitivas, deveríamos reconhecê-las como repositórios de conhecimento ecológico que podem ser fundamentais para nossa sobrevivência futura. O mundo está enfrentando uma crise ambiental sem precedentes. A mudança climática, a perda de biodiversidade e a degradação dos ecossistemas ameaçam o futuro de nossa espécie. Acredito que as soluções para esses problemas podem estar nas formas de conhecimento que temos ignorado ou subestimado. Os guardiões da floresta existem há muito mais tempo que nossa civilização moderna. Eles desenvolveram sistemas de manejo ambiental que mantiveram o equilíbrio ecológico por milênios. Se conseguirmos aprender com eles, talvez possamos encontrar formas de viver em harmonia com a natureza em vez de em conflito com ela. Minha experiência na Serra do Guardião me ensinou que a realidade é muito mais rica e complexa do que eu imaginava. Existem formas de inteligência que não reconhecemos, sistemas de comunicação que não compreendemos e relações ecológicas que nossa ciência atual não consegue explicar completamente. Mas isso não deveria nos desencorajar. Pelo contrário, deveria nos inspirar a expandir nossos horizontes, a questionar nossos pressupostos
e a estar abertos para formas de conhecimento que podem vir de fontes inesperadas. O guardião da floresta me deu um presente que vai muito além da esfera que carrego comigo. Ele me deu uma nova perspectiva sobre meu lugar no mundo, uma compreensão mais profunda da interconexão de toda a vida e uma esperança renovada de que podemos encontrar formas de viver em harmonia com o mundo natural. Hoje, quando caminho pela floresta, não sou mais apenas um observador científico. Sou um participante em um diálogo contínuo com formas de inteligência que têm muito a me ensinar. Escuto os sons da mata com ouvidos mais atentos. Observo os padrões da natureza com olhos mais abertos. E reconheço que cada árvore, cada animal, cada elemento do ecossistema é parte de uma rede de comunicação que ainda estamos aprendendo a compreender. A próxima vez que você ouvir uma história sobre o curupira, o saci, a iara ou qualquer outra entidade do folclore brasileiro, lembre-se de que essas histórias podem conter verdades que nossa ciência ainda não descobriu. Elas podem ser mapas para formas de conhecimento que precisamos desesperadamente em nosso mundo moderno. E se você algum dia tiver a oportunidade de caminhar por uma floresta preservada, faça-o com respeito e humildade. Deixe uma pequena oferenda, peça permissão para estar ali e mantenha seus sentidos abertos para possibilidades que vão além do que você acredita ser possível. Você pode descobrir que não está sozinho, que existem outras formas de inteligência compartilhando esse mundo conosco, esperando pacientemente para estabelecer uma comunicação mais profunda. O guardião da floresta mudou minha vida, não porque me assustou ou me ameaçou, mas porque me mostrou que a realidade é muito mais maravilhosa e complexa do que eu jamais imaginei. Essa é a verdadeira magia do folclore brasileiro. Ele nos convida a expandir nossa compreensão do mundo e a reconhecer que ainda temos muito a aprender sobre o lugar que chamamos de lar. E agora, quando as sombras da noite começam a se formar entre as árvores, quando o vento sussurra através das folhas de uma forma que parece quase musical, eu sei que o guardião está por perto, continuando seu trabalho milenar de proteger e nutrir a floresta, que é o coração pulsante de nosso país. Talvez, se você ouvir com atenção suficiente, você também possa ouvir seu chamado. Talvez você também possa se tornar parte dessa antiga aliança entre a humanidade e a natureza. Uma aliança que pode ser a chave para a nossa sobrevivência futura e para a preservação da extraordinária biodiversidade que faz do Brasil um lugar único no mundo. A história que contei para vocês hoje não é apenas minha história. É uma história sobre a redescoberta de formas de conhecimento que sempre estiveram presentes em nossa cultura, esperando para serem reconhecidas e valorizadas. É uma história sobre a possibilidade de uma ciência mais integrada, que reconhece tanto o poder da razão quanto a sabedoria da tradição. Mais que tudo, é uma história sobre esperança. Esperança de que podemos encontrar formas de viver em harmonia com o mundo natural. Esperança de que podemos aprender com as inteligências que compartilham esse planeta conosco. E esperança de que o futuro pode ser muito mais extraordinário do que jamais imaginamos. O guardião da floresta continua sua vigília, protegendo os segredos verdes que são a nossa herança mais preciosa. E eu continuo minha jornada, agora não mais como um cético procurando por explicações simples, mas como um estudante humilde de um mundo que é infinitamente mais rico e misterioso do que qualquer livro de ciência jamais poderia descrever. Se você se encontrar sozinho na floresta algum dia, lembre-se desta história. Mantenha seus sentidos abertos,
seu coração receptivo e sua mente preparada para possibilidades que transcendem os limites do que consideramos normal. Porque no coração da floresta brasileira, onde as árvores antigas guardam segredos que são mais velhos que nossa civilização, o extraordinário ainda é possível. E quem sabe, talvez você também tenha a chance de encontrar seu próprio guardião, sua própria jornada de descoberta, que pode mudar não apenas sua compreensão da natureza, mas sua compreensão de si mesmo e de seu lugar neste mundo maravilhoso e misterioso que chamamos de lar. No terceiro dia, algo aconteceu que começou a abalar minha convicção científica. Estávamos caminhando por uma trilha estreita quando encontramos uma pegada na lama próxima a um riacho. A pegada era humana, mas tinha características estranhas. Era maior que o normal, com dedos que pareciam mais longos e uma impressão mais profunda do que seria esperado para o peso de uma pessoa comum. Mais intrigante ainda, a pegada estava isolada. Não havia uma sequência de pegadas, apenas uma única marca na lama. Fotografei a pegada de todos os ângulos possíveis e fiz medições precisas. Tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse a pegada de uma pessoa descalça que havia pisado de forma estranha. Ou talvez a lama tivesse se deformado depois que a pegada foi feita. Mas quanto mais eu analisava, menos sentido fazia. João examinou a pegada com atenção e sua expressão se tornou sombria. Ele me disse que era uma pegada do caipora e que encontrar uma significava que estávamos sendo observados. Segundo ele, o guardião estava avaliando nossas intenções na floresta. Aquela noite, os assobios retornaram, mas desta vez eram diferentes. Pareciam mais próximos, mais direcionados. Era como se alguém estivesse se comunicando conosco, testando nossa reação. Permaneci acordado por horas, ouvindo os sons e tentando encontrar uma explicação racional. Por volta das 4 da manhã, ouvi passos ao redor de nosso acampamento. Não eram passos de animal. Tinham o ritmo deliberado de alguém caminhando sobre duas pernas. Os passos pareciam circundar nossa barraca várias vezes, parando ocasionalmente como se quem quer que fosse estivesse nos observando. Meu coração disparou, mas mantive a calma. Peguei minha lanterna mais potente e me preparei para investigar. Quando acendi a lanterna e direcionei o feixe para fora da barraca, os passos pararam imediatamente. Saí da barraca e vasculhei os arredores com a luz, mas não vi nada além das árvores e sombras normais da floresta. João estava acordado, mas permaneceu em sua barraca. Pela manhã, ele me perguntou se eu havia ouvido o visitante. Confirmei que havia ouvido passos, mas insisti que provavelmente era algum animal de grande porte. João balançou a cabeça e me disse que animais não caminham em círculos perfeitos ao redor de acampamentos humanos. Essa observação me fez pensar. Realmente, o padrão dos passos havia sido muito sistemático, quase ritualístico. Mas ainda assim, havia de existir uma explicação lógica. No quarto dia, decidimos explorar uma área mais profunda da floresta, onde João raramente levava visitantes. Ele me alertou que esta região era considerada sagrada pelos locais, um lugar onde o caipora era mais ativo. Apesar de seus avisos, eu estava determinado a continuar minha pesquisa. A trilha que seguimos era estreita e coberta por uma vegetação densa que bloqueava a maior parte da luz solar. A temperatura era mais baixa e havia uma qualidade no ar que parecia diferente, mais densa, mais carregada de alguma energia que eu não conseguia identificar. Depois de 2 horas de caminhada,
Chegamos a uma clareira que era diferente de qualquer coisa que eu já havia visto. No centro da clareira havia uma árvore de proporções gigantescas, com um tronco que deveria ter pelo menos 10 metros de circunferência. Suas raízes se espalhavam pela clareira como tentáculos, criando um padrão complexo no solo. Ao redor da árvore, vi algo que me deixou sem palavras. Havia oferendas, frutas, flores, pequenos objetos pessoais. Algumas pareciam frescas, outras estavam claramente há muito tempo no local. Era evidente que pessoas continuavam vindo a este lugar para deixar presentes. João me explicou que esta era a Casa do Caipora, o lugar onde a entidade habitava. Segundo a tradição local, qualquer pessoa que entrasse nesta área deveria deixar uma oferenda e pedir permissão para permanecer. Aqueles que desrespeitassem este ritual nunca mais eram vistos. Meu ceticismo científico me levou a investigar as oferendas mais de perto. Encontrei frutas que pareciam ter sido deixadas recentemente, flores que ainda estavam frescas e pequenos objetos como moedas, bijuterias e até mesmo fotografias. Uma das fotografias me chamou a atenção. Era de um homem jovem, com uma dedicatória no verso: para o guardião, em agradecimento pela proteção. Estava documentando tudo com minha câmera quando ouvi João me chamar com urgência. Ele estava parado próximo a uma das raízes da árvore gigante, apontando para algo no chão. Me aproximei e vi algo que me fez questionar tudo em que acreditava. Havia pegadas ao redor da árvore, não apenas uma ou duas, mas dezenas delas, formando um padrão circular. As pegadas eram similares à que havíamos encontrado perto do riacho, mas havia algo mais. Algumas delas pareciam ter sido feitas recentemente, enquanto outras claramente eram antigas, quase fossilizadas na terra. O que mais me intrigou foi o padrão. As pegadas formavam círculos concêntricos ao redor da árvore, como se alguém tivesse dançado ou realizado algum tipo de ritual no local. Mas a distribuição temporal das pegadas era impossível de explicar. Algumas eram tão antigas que pareciam ter sido feitas há décadas, enquanto outras eram tão recentes que a terra ainda estava úmida. Comecei a documentar o fenômeno, medindo e fotografando cada pegada. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. As pegadas não eram todas do mesmo tamanho. Algumas eram pequenas, quase do tamanho de uma criança. Outras eram enormes, maiores que qualquer pegada humana que eu já havia visto. Era como se diferentes entidades tivessem usado o local ao longo do tempo. João me observava com uma expressão que misturava preocupação e resignação. Ele me disse que estava na hora de irmos embora, que já havíamos permanecido tempo demais naquele lugar sagrado. Mas eu estava fascinado demais para partir. Havia algo acontecendo ali que desafiava todas as minhas crenças científicas. Decidi que passaríamos a noite na clareira. João protestou veementemente, dizendo que seria uma falta de respeito grave e que poderíamos não sobreviver à experiência. Mas eu estava determinado a documentar qualquer fenômeno que pudesse ocorrer durante a noite. Montamos nosso acampamento na borda da clareira, mantendo uma distância respeitosa da árvore gigante. João insistiu em fazer uma oferenda. Deixou algumas frutas que tínhamos em nossa bagagem próximo às raízes da árvore. Também murmurou algo que parecia ser uma oração ou pedido de permissão. Achei desnecessário, mas não interferi em seu ritual. Conforme a noite se aproximava, a atmosfera na clareira começou a mudar. O ar se tornou mais denso, carregado de uma energia elétrica que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem.
Os sons normais da floresta se tornaram mais distantes, como se a clareira estivesse isolada do resto do mundo. João mal conseguia conter sua ansiedade. Ele me alertou repetidamente para permanecer próximo ao fogo e não me aventurar pela clareira durante a noite. Também me disse que, independentemente do que eu visse ou ouvisse, não deveria tentar se comunicar ou interagir com o guardião. Por volta das 11 da noite, os assobios começaram novamente. Desta vez, eram mais complexos, com harmonias múltiplas que criavam uma melodia assombrosamente bela. O som parecia vir da própria árvore gigante, como se ela fosse um instrumento musical de proporções gigantescas. Tentei novamente gravar os sons, mas meu equipamento continuava captando apenas o ruído de fundo da floresta. Era como se os assobios existissem numa dimensão que a tecnologia não conseguia acessar. Mas eu podia ouvi-los claramente, e eles estavam se tornando mais intensos. Às 2 da manhã, algo extraordinário aconteceu. Vi uma figura se mover entre as árvores na borda da clareira. Era alta, mais alta que qualquer ser humano, com uma silhueta que parecia se mesclar com as sombras da floresta. A figura se movia com uma graça sobrenatural, quase como se flutuasse sobre o solo. Meu primeiro instinto foi acender minha lanterna mais potente, mas João me segurou o braço com força, balançando a cabeça vigorosamente. Em um sussurro quase inaudível, ele me disse para não fazer movimentos bruscos e apenas observar. A figura continuou se movendo ao redor da clareira, parando ocasionalmente próximo às oferendas deixadas na base da árvore. Ela parecia examinar cada item, às vezes pegando algo e o examinando mais de perto antes de recolocá-lo cuidadosamente no lugar. Conforme meus olhos se ajustaram à escuridão, consegui distinguir mais detalhes. A figura tinha características humanoides, mas com proporções que não eram completamente humanas. Seus membros eram mais longos, seus movimentos mais fluidos que os de qualquer pessoa que eu conhecia. Havia algo em sua presença que irradiava uma autoridade antiga, como se ela fosse uma parte integral daquela floresta há muito mais tempo do que qualquer ser humano. Durante aproximadamente 1 hora, a figura continuou seu ritual silencioso ao redor da árvore. Ocasionalmente, ela parava e olhava em nossa direção, e eu podia sentir o peso de seu olhar mesmo na escuridão. Não era um olhar ameaçador, mas sim avaliativo, como se ela estivesse tentando compreender nossas intenções. João permaneceu completamente imóvel durante toda a experiência e percebi que ele estava sussurrando algo, provavelmente orações ou pedidos de proteção. Eu, por outro lado, estava lutando entre meu instinto científico de documentar o que estava vendo e um medo primitivo que eu nunca havia experimentado antes. Por volta das 4 da manhã, a figura parou diretamente em frente ao local onde estávamos acampados. Ela permaneceu imóvel por vários minutos, e eu podia sentir que estava sendo observado com uma intensidade que fazia minha pele formigar. Então, lentamente, a figura levantou uma das mãos em nossa direção. Não foi um gesto ameaçador, mas sim um cumprimento, quase como se ela estivesse nos reconhecendo. João imediatamente levantou sua mão em resposta e me fez um sinal para que eu fizesse o mesmo. Hesitei por um momento, mas depois levantei minha mão também. A figura pareceu satisfeita com nossa resposta. Ela fez um gesto com a cabeça, quase como um aceno de aprovação, e então se dirigiu de volta para a floresta. Seus movimentos eram tão silenciosos que ela parecia se dissolver entre as árvores, até que não consegui mais distingui-la das sombras. O resto da noite passou em silêncio absoluto. Não havia sons de animais,
Não havia vento, não havia nada além de um silêncio que parecia carregado de significado. Permaneci acordado até o amanhecer, processando o que havia testemunhado. Quando o sol começou a nascer, João finalmente relaxou. Ele me disse que havíamos sido aceitos pelo guardião, que nossa presença havia sido aprovada. Segundo ele, muitas pessoas que tentavam passar a noite naquela clareira nunca conseguiam completar a experiência, ou fugiam de medo, ou simplesmente desapareciam. Pela manhã, examinei a área onde a figura havia caminhado. Encontrei pegadas frescas, similares às que havíamos documentado anteriormente. Mas havia algo diferente. As pegadas pareciam mais definidas, mais intencionais. Era como se a entidade tivesse se materializado mais completamente durante nossa interação. Também notei que as oferendas que havíamos deixado na noite anterior haviam sido reorganizadas, não removidas, mas cuidadosamente rearranjadas de uma forma que parecia ter um significado específico. João me explicou que isso era um sinal de que nossas oferendas haviam sido aceitas. Passamos mais 2 horas na clareira e eu aproveitei para documentar tudo o que havia observado. Fotografei as pegadas, as oferendas reorganizadas e fiz anotações detalhadas sobre toda a experiência. Parte de mim ainda procurava uma explicação científica para o que havia testemunhado, mas estava se tornando cada vez mais difícil negar a realidade do que havia vivenciado. Quando finalmente deixamos a clareira, João me disse algo que permaneceu comigo desde então. Doutor, a ciência explica muitas coisas, mas não explica tudo. Algumas coisas existem além do que nossos instrumentos podem medir, além do que nossa mente pode compreender completamente. O guardião é uma dessas coisas. Durante nossa jornada de volta, refleti sobre suas palavras. Eu havia dedicado minha vida inteira à busca de explicações científicas para os fenômenos naturais. Mas o que havia experimentado na Serra do Guardião desafiava os limites da ciência convencional. Nos dias seguintes, tentei racionalizar a experiência. Considerei a possibilidade de alucinação coletiva, talvez causada por fatores ambientais como esporos de fungos ou gases naturais. Pensei na possibilidade de que minha mente tivesse criado uma narrativa fantástica para explicar fenômenos que eu não conseguia compreender. Mas as evidências físicas eram inegáveis. As fotografias das pegadas, as medições que havia feito, as observações detalhadas que havia documentado, tudo isso era real e verificável. Havia algo na Serra do Guardião que não se encaixava em nenhuma categoria científica que eu conhecia. Quando retornei à universidade, evitei falar sobre minha experiência com a entidade. Sabia que meus colegas iriam questionar minha sanidade mental se eu relatasse o que havia vivenciado. Em vez disso, concentrei-me nos aspectos convencionais de minha pesquisa, publicando papers sobre a fauna local e as descobertas que havia feito sobre a espécie de primata. Mas a experiência mudou minha perspectiva sobre o folclore brasileiro. Comecei a pesquisar outras histórias sobre o caipora e descobri que relatos similares ao meu existiam há séculos. Diferentes culturas indígenas tinham histórias sobre guardiões da floresta que protegiam a natureza e interagiam com os humanos de maneiras específicas. Encontrei relatos de exploradores coloniais que descreviam encontros com entidades similares. Descobri que muitas comunidades rurais continuavam a praticar rituais de oferendas e respeito direcionados a esses guardiões. Havia um padrão consistente nessas histórias que sugeria algo mais do que mera superstição.
6 meses após minha experiência na Serra do Guardião, recebi uma carta que mudou minha vida novamente. Era de um antropólogo da Universidade de São Paulo, que havia ouvido rumores sobre minha pesquisa na região. Ele me convidou para participar de um projeto interdisciplinar que estava estudando fenômenos anômalos reportados em diferentes regiões do Brasil. O projeto reunia biólogos, antropólogos, físicos e pesquisadores de diferentes áreas para investigar relatos que não se encaixavam nos paradigmas científicos convencionais. Descobri que eu não estava sozinho. Outros cientistas também haviam tido experiências que desafiavam suas crenças anteriores. Durante as reuniões do projeto, ouvi relatos fascinantes de outros pesquisadores. Um físico havia documentado anomalias eletromagnéticas em áreas onde entidades folclóricas eram reportadas. Uma antropóloga havia coletado centenas de relatos consistentes sobre encontros com seres similares ao que eu havia observado. Um biólogo marinho havia documentado comportamentos anômalos em vida aquática em regiões associadas ao folclore do Iara. Percebi que estava fazendo parte de algo maior, uma mudança na forma como a ciência brasileira estava começando a abordar o folclore nacional. Em vez de descartar essas histórias como superstição, estávamos começando a investigá-las com rigor científico, procurando padrões e evidências que pudessem lançar luz sobre fenômenos que ainda não compreendíamos completamente. Um ano após minha primeira experiência, retornei à Serra do Guardião. Desta vez, estava acompanhado por uma equipe multidisciplinar equipada com instrumentos mais sofisticados. Tínhamos câmeras infravermelhas, equipamentos de medição eletromagnética, gravadores de alta sensibilidade e diversos outros dispositivos científicos. João concordou em nos guiar novamente, embora tivesse expressado preocupações sobre levar uma equipe maior para a região sagrada. Ele insistiu que todos os membros da equipe participassem de um ritual de purificação antes de entrarmos na floresta e que cada pessoa deixasse uma oferenda apropriada. Inicialmente, alguns membros da equipe resistiram a esses rituais, considerando-os não científicos, mas eu insisti que respeitássemos os protocolos locais, não apenas por questões éticas, mas porque havia aprendido que o respeito era uma parte fundamental de qualquer interação bem-sucedida com o fenômeno que estávamos investigando. Nossa segunda expedição durou uma semana inteira. Durante os primeiros 3 dias, documentamos a flora e fauna local, estabelecemos equipamentos de monitoramento e mapeamos cuidadosamente a região. Tudo parecia normal até chegarmos novamente à clareira sagrada. Desta vez, nossa presença provocou uma reação imediata. Os instrumentos eletromagnéticos começaram a registrar anomalias assim que entramos na clareira. As câmeras infravermelhas captaram variações de temperatura que não tinham explicação aparente. Os gravadores de alta sensibilidade registraram frequências de som que estavam além do espectro audível humano. Mais impressionante ainda, descobrimos que a árvore gigante no centro da clareira tinha propriedades acústicas únicas. Ela funcionava como um amplificador natural, criando um efeito de ressonância que poderia explicar os assobios complexos que eu havia ouvido durante minha primeira visita. Mas as descobertas mais significativas vieram durante nossa segunda noite na clareira. Desta vez, estávamos preparados para documentar qualquer fenômeno que ocorresse. Os equipamentos foram posicionados estrategicamente ao redor da clareira e cada membro da equipe tinha uma função específica na documentação. A entidade apareceu novamente,
Mas desta vez, nossas câmeras infravermelhas conseguiram capturar sua imagem. O que vimos nos monitores foi extraordinário. Uma figura humanoide que irradiava uma assinatura térmica diferente de qualquer coisa que conhecíamos. Sua temperatura corporal variava constantemente e havia padrões de energia ao seu redor que nossos instrumentos nunca haviam detectado antes. Os gravadores de alta sensibilidade captaram comunicações que pareciam ser direcionadas especificamente para nossa equipe. Não eram palavras em nenhuma linguagem humana conhecida, mas havia padrões rítmicos que sugeriam uma forma de comunicação inteligente. Mais significativo ainda, descobrimos que a entidade respondia às nossas tentativas de comunicação. Quando um dos membros da equipe tentou reproduzir alguns dos padrões sonoros que havíamos gravado, a entidade respondeu com variações do mesmo padrão. Era como se estivéssemos estabelecendo uma forma primitiva de diálogo. Durante as 3 noites seguintes, continuamos documentando as interações. Cada noite, as comunicações se tornavam mais complexas e a entidade parecia se tornar mais confortável conosco. Ela começou a se aproximar mais de nosso equipamento, às vezes parecendo examinar nossos instrumentos com curiosidade. Em uma ocasião memorável, a entidade pareceu tentar interagir diretamente com uma de nossas câmeras. Ela se posicionou diretamente em frente ao equipamento e permaneceu imóvel por vários minutos, como se estivesse posando para uma fotografia. Os dados que coletamos durante essa interação forneceram insights valiosos sobre a natureza da entidade. Descobrimos que ela tinha massa física. Nossos sensores registraram seu peso quando ela se movia sobre o solo, mas sua composição corporal era diferente de qualquer ser vivo conhecido. Ela parecia ser composta por uma combinação de matéria orgânica e algum tipo de energia que nossos instrumentos não conseguiam identificar completamente. Também documentamos que a entidade tinha um efeito mensurável sobre o ambiente ao seu redor. Plantas próximas a ela cresciam mais rapidamente. Pequenos animais se comportavam de forma diferente em sua presença, e até mesmo o solo parecia mais fértil nas áreas onde ela caminhava regularmente. No final de nossa segunda expedição, tínhamos coletado dados suficientes para várias publicações científicas, mas mais importante que os dados era o fato de que havíamos estabelecido uma forma de comunicação com uma entidade que claramente possua inteligência e consciência. Quando retornamos à universidade, nossa equipe enfrentou ceticismo considerável da comunidade científica. Muitos colegas questionaram nossos métodos e conclusões. Alguns sugeriram que havíamos sido vítimas de elaborados enganos ou que nossas observações eram resultado de equipamentos defeituosos. Mas os dados eram consistentes demais para serem ignorados. Tínhamos evidências de múltiplos instrumentos, observações de diferentes pesquisadores e padrões de comportamento que eram reproducíveis. Lentamente, a comunidade científica brasileira começou a prestar atenção ao nosso trabalho. 3 anos se passaram desde minha primeira experiência na Serra do Guardião. Durante esse tempo, nossa equipe continuou retornando à região, estabelecendo uma relação contínua com a entidade que agora simplesmente chamávamos de Guardião. Cada visita trouxe novas descobertas e aprofundou nossa compreensão sobre a natureza desse ser extraordinário. Descobrimos que o Guardião não era único. Havia evidências de que entidades similares existiam em outras regiões do Brasil, cada uma adaptada ao seu ambiente específico. Havia guardiões aquáticos em regiões de mangue, guardiões das montanhas em áreas de altitude elevada
e guardiões das savanas no cerrado. Mais importante ainda, descobrimos que essas entidades desempenhavam um papel ecológico fundamental. Elas eram literalmente guardiões da biodiversidade, protegendo e nutrindo os ecossistemas sob sua responsabilidade. Áreas onde elas estavam presentes tinham índices de biodiversidade significativamente mais altos que regiões similares onde elas não existiam. Essa descoberta mudou completamente minha compreensão sobre a conservação ambiental. Percebi que o folclore brasileiro não era apenas um conjunto de histórias fantásticas, mas sim uma forma de conhecimento ecológico que havia sido preservado através das gerações. As comunidades tradicionais que respeitavam e protegiam essas entidades estavam, na verdade, participando de um sistema de conservação que existia há milhares de anos. Hoje, meu trabalho se concentra em desenvolver uma nova abordagem para a conservação ambiental, uma que integra o conhecimento científico moderno com a sabedoria tradicional preservada no folclore brasileiro. Estamos trabalhando com comunidades locais para estabelecer áreas de proteção que respeitam tanto os princípios científicos quanto os protocolos tradicionais de interação com os guardiões. Os resultados têm sido extraordinários. Áreas onde implementamos essa abordagem integrada mostram taxa de recuperação ambiental que superam significativamente os métodos convencionais de conservação. Parece que quando respeitamos os guardiões e seguimos os protocolos tradicionais, a própria natureza se torna uma aliada ativa em nossos esforços de conservação. Mas talvez a descoberta mais significativa tenha sido pessoal. Aprendi que a ciência não precisa estar em conflito com outras formas de conhecimento. Na verdade, quando integramos diferentes perspectivas, nossa compreensão da realidade se torna mais completa e rica. O guardião me ensinou que existem aspectos da natureza que vão além do que nossos instrumentos podem medir. Isso não significa que devemos abandonar o método científico, mas sim expandir nossa definição do que constitui evidência válida. Às vezes, a sabedoria tradicional pode nos guiar para descobertas que nunca faríamos, seguindo apenas protocolos científicos convencionais. Durante uma de nossas últimas expedições à Serra do Guardião, algo extraordinário aconteceu que solidificou minha nova compreensão sobre a natureza da realidade. Estava sozinho na clareira sagrada, realizando medições de rotina, quando o guardião apareceu durante o dia pela primeira vez. Até então, todas as nossas interações haviam ocorrido durante a noite. Ver a entidade à luz do dia foi uma experiência completamente diferente. Ela parecia mais sólida, mais definida, e pude observar detalhes que antes haviam permanecido obscuros. O guardião se aproximou de mim com uma confiança que demonstrava quanto nossa relação havia evoluído ao longo dos anos. Ele parou a poucos metros de distância e, pela primeira vez, tentou se comunicar comigo de uma forma que eu pudesse compreender. Não foram palavras no sentido convencional, mas sim imagens e sensações que se formaram diretamente em minha mente. Vi a floresta como ela existia há milhares de anos, uma rede complexa de vida interconectada, onde cada espécie desempenhava um papel específico no equilíbrio do ecossistema. Compreendi que os rituais e oferendas que as comunidades tradicionais faziam não eram superstições, mas sim formas de comunicação que haviam sido desenvolvidas ao longo de gerações. Eles eram protocolos de cooperação entre duas espécies inteligentes que compartilhavam o mesmo ambiente. A experiência durou apenas alguns minutos, mas mudou fundamentalmente minha compreensão sobre meu lugar no mundo. Percebi que,
Como científico, eu não era apenas um observador da natureza, mas sim um participante ativo em um sistema ecológico que incluía formas de inteligência que eu estava apenas começando a compreender. Quando o guardião se afastou naquela tarde, deixou algo para mim próximo à base da árvore gigante. Era uma pequena esfera feita de um material que nunca havia visto antes. Parecia orgânica, mas tinha propriedades que desafiavam minha compreensão da física. A esfera irradiava uma energia sutil que eu podia sentir quando a segurava. Ela também reagia à minha presença, mudando de cor e temperatura de acordo com meu estado emocional. Era como se fosse um dispositivo de comunicação, uma forma de manter contato com o guardião mesmo quando eu não estava na floresta. Desde então, tenho carregado a esfera comigo sempre. Ela me serve como um lembrete constante de que existem aspectos da realidade que vão além do que nossa ciência atual pode explicar. Mas também me dá esperança de que, com o tempo, poderemos expandir nossa compreensão para incluir essas dimensões mais profundas da existência. Nos últimos meses, tenho trabalhado em um livro que documenta minha jornada da ceticismo científico para uma compreensão mais integrada da realidade. O livro combina a análise científica rigorosa com reflexões sobre o significado mais amplo de minhas descobertas. Espero que meu trabalho possa contribuir para uma mudança na forma como a sociedade brasileira vê seu folclore. Em vez de descartar essas histórias como superstições primitivas, deveríamos reconhecê-las como repositórios de conhecimento ecológico que podem ser fundamentais para a nossa sobrevivência futura. O mundo está enfrentando uma crise ambiental sem precedentes. A mudança climática, a perda de biodiversidade e a degradação dos ecossistemas ameaçam o futuro de nossa espécie. Acredito que as soluções para esses problemas podem estar nas formas de conhecimento que temos ignorado ou subestimado. Os guardiões da floresta existem há muito mais tempo que nossa civilização moderna. Eles desenvolveram sistemas de manejo ambiental que mantiveram o equilíbrio ecológico por milênios. Se conseguirmos aprender com eles, talvez possamos encontrar formas de viver em harmonia com a natureza em vez de em conflito com ela. Minha experiência na Serra do Guardião me ensinou que a realidade é muito mais rica e complexa do que eu imaginava. Existem formas de inteligência que não reconhecemos, sistemas de comunicação que não compreendemos e relações ecológicas que nossa ciência atual não consegue explicar completamente. Mas isso não deveria nos desencorajar. Pelo contrário, deveria nos inspirar a expandir nossos horizontes, a questionar nossos pressupostos e a estar abertos para formas de conhecimento que podem vir de fontes inesperadas. O guardião da floresta me deu um presente que vai muito além da esfera que carrego comigo. Ele me deu uma nova perspectiva sobre meu lugar no mundo, uma compreensão mais profunda da interconexão de toda a vida e uma esperança renovada de que podemos encontrar formas de viver em harmonia com o mundo natural. Hoje, quando caminho pela floresta, não sou mais apenas um observador científico. Sou um participante em um diálogo contínuo com formas de inteligência que têm muito a me ensinar. Escuto os sons da mata com ouvidos mais atentos. Observo os padrões da natureza com olhos mais abertos e reconheço que cada árvore, cada animal, cada elemento do ecossistema é parte de uma rede de comunicação que ainda estamos aprendendo a compreender. A próxima vez que você ouvir uma história sobre o curupira, o saci, a iara ou qualquer outra entidade do folclore brasileiro, lembre-se de que essas histórias podem conter verdades que nossa ciência ainda não descobriu.
Elas podem ser mapas para formas de conhecimento que precisamos desesperadamente em nosso mundo moderno. E se você algum dia tiver a oportunidade de caminhar por uma floresta preservada, faça-o com respeito e humildade. Deixe uma pequena oferenda, peça permissão para estar ali e mantenha seus sentidos abertos para possibilidades que vão além do que você acredita ser possível. Você pode descobrir que não está sozinho, que existem outras formas de inteligência compartilhando esse mundo conosco, esperando pacientemente para estabelecer uma comunicação mais profunda. O guardião da floresta mudou minha vida, não porque me assustou ou me ameaçou, mas porque me mostrou que a realidade é muito mais maravilhosa e complexa do que eu jamais imaginei. Essa é a verdadeira magia do folclore brasileiro. Ele nos convida a expandir nossa compreensão do mundo e a reconhecer que ainda temos muito a aprender sobre o lugar que chamamos de lar. E agora, quando as sombras da noite começam a se formar entre as árvores, quando o vento sussurra através das folhas de uma forma que parece quase musical, eu sei que o guardião está por perto, continuando seu trabalho milenar de proteger e nutrir a floresta, que é o coração pulsante de nosso país. Talvez, se você ouvir com atenção suficiente, você também possa ouvir seu chamado. Talvez você também possa se tornar parte dessa antiga aliança entre a humanidade e a natureza. Uma aliança que pode ser a chave para a nossa sobrevivência futura e para a preservação da extraordinária biodiversidade que faz do Brasil um lugar único no mundo. A história que contei para vocês hoje não é apenas minha história. É uma história sobre a redescoberta de formas de conhecimento que sempre estiveram presentes em nossa cultura, esperando para serem reconhecidas e valorizadas. É uma história sobre a possibilidade de uma ciência mais integrada, que reconhece tanto o poder da razão quanto a sabedoria da tradição. Mais que tudo, é uma história sobre esperança. Esperança de que podemos encontrar formas de viver em harmonia com o mundo natural. Esperança de que podemos aprender com as inteligências que compartilham esse planeta conosco. E esperança de que o futuro pode ser muito mais extraordinário do que jamais imaginamos. O guardião da floresta continua sua vigília, protegendo os segredos verdes que são a nossa herança mais preciosa. E eu continuo minha jornada, agora não mais como um cético procurando por explicações simples, mas como um estudante humilde de um mundo que é infinitamente mais rico e misterioso do que qualquer livro de ciência jamais poderia descrever. Se você se encontrar sozinho na floresta algum dia, lembre-se desta história. Mantenha seus sentidos abertos, seu coração receptivo e sua mente preparada para possibilidades que transcendem os limites do que consideramos normal. Porque no coração da floresta brasileira, onde as árvores antigas guardam segredos que são mais velhos que nossa civilização, o extraordinário ainda é possível. E quem sabe, talvez você também tenha a chance de encontrar seu próprio guardião, sua própria jornada de descoberta, que pode mudar não apenas sua compreensão da natureza, mas sua compreensão de si mesmo e de seu lugar neste mundo maravilhoso e misterioso que chamamos de lar.